Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema e a gente está aqui para mais uma leitura para o momento de vocês. Então vou pedir para vocês tomarem um tempo, respirarem fundo, se concentrarem, irem para um lugar que vocês sabem que vocês vão poder assistir essa leitura de uma maneira tranquila, tá? A gente vai ver uma leitura para o seu momento agora. Então, só se concentrar e sentir. Se você chegou até aqui, essa leitura é para você, de alguma maneira. Então, vocês vão escolher, tá? Entre os grupos 1, 2 e 3, sendo que o grupo 1 é essa pedra laranja. Grupo 2 é essa pedra azul. E o grupo 3 é essa pedra rajada, tá bom? Então, de novo, grupo 1, a pedra laranja, grupo 2, a pedra azul e grupo 3, a pedra rajada. Eu vou começar com a pedra laranja, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Vamos ver que energia tem aí no campo de vocês. Então, tem aqui essa energia da redenção, tá? Vamos colocar essas pedras aqui em cima. Então, carta da redenção. Tem um chamado, né, para você confiar nos seus instintos, aprender a confiar, né, ter uma confiança maior nas suas próprias decisões, porque de alguma maneira você fez o melhor que você pôde, né, tomando essas escolhas. E é como se tivesse um pedido, né, de redenção para o seu próprio poder, né? Você confiar em você, acreditar em você e não ceder esse poder para os outros, né, para outras pessoas. Enfim. E é isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Então, aqui a gente tem completude. Além da ilusão. E a ruptura. Que aqui é a carta do mundo, o julgamento e a justiça. É como se tivesse uma energia assim muito forte de você fechando um ciclo, né? De despertar, de ter tido vários despertares e de ver como se fosse uma coisa assim, de entender o que é bom pra você e o que não é. Né? O que te desequilibra, tem uma coisa assim também. O que de alguma maneira te tira do centro. E não é só despertar para isso, mas cortar essas coisas que te tiram do centro. Então, é como se você tivesse tomado aqui ações mesmo, no sentido de cortar tudo o que não te fazia bem. Então não foi só um ciclo de despertar para o que não te fazia bem, era como se fosse assim, você tinha um despertar sobre algo que não te fazia bem e você ia lá e de alguma maneira cortava isso, né? Então pelo menos trabalhava muito no sentido de tentar não manter isso na sua vida, né? Porque tem situações que a gente não controla.
Então é como se fosse assim, do que estava sob seu controle, você tentou tomar essas ações de cuidar, né, para que você não mantivesse uma postura que ajudasse com que esses desequilíbrios acontecessem, tá bom? Então vamos ver aqui mais, esclarecimento. Tem uma coisa assim aqui de você, parece que num primeiro momento ter permitido esses desequilíbrios porque você estava buscando aceitação, aprovação, amor num outro lugar que não dentro de você. E é como se você estivesse voltando a si, quando você pega esse poder que você deu na mão de outras pessoas de volta, é amor próprio, né? É auto-amor. Eu acho que é muito complexo que as pessoas falam de se auto-amar com coisas bonitas, né? Cuidar de você, enfim, mas não falam que também cortes de relacionamentos, cortes de coisas que não estão sendo legais para você também são uma forma de auto-amor, né? E é como se você estivesse fazendo todo esse processo aqui de cuidado com você, de reequilíbrio, de recentralização do seu poder, né, de escolha, o poder de escolha, é um cuidado muito forte aqui, né, de amor próprio. E é como se tivesse uma coisa assim de você descobrindo coisas boas também. Então esses despertares eram tanto para o que não fazia bem quanto para o que era bom. Então o que manter e o que não manter. E aqui é como se estivesse falando assim, olha, o que não é bom você fazendo o corte. Então é como se fosse assim, você fazendo da sua vida morada de coisas boas, de pessoas que querem estar ali, não que estão ali de uma forma forçada, né? Então, tem uma coisa assim do aprendizado de onde não puder amar, né? Não te demores, tem aquela frase, acho que é da Frida Kahlo, e tem essa coisa, né, de você aprendendo sobre isso, onde você não deve se demorar, e tá tudo bem também, porque tem lugares e tem pessoas que querem que você se demore, né, que se deleitam com você se demorando ali, claro, com limite sempre, mas que querem, né, não estão ali por estar ou por algum outro tipo de ganho secundário, né. E aí, vou pedir só pra vocês esperarem um segundo que eu preciso tomar uma água. Vamos ver aqui um conselho. Castelo Scrolls, eu acho que é dos Corvos. Memórias antigas estão acompanhadas pelo déjà vu. O sinal The cross signal your blessings. Eu acho que é a torre, de alguma maneira, ou corvo, não sei. Corvo ou a torre, esse sinal é um sinal, né? Para bênçãos verdadeiros e muito altos. Medite com uma pedra moque em cada mão e você irá ter uma jornada xamânica, uma jornada pelas terras xamânicas. Então tem uma coisa assim de muitas bênçãos vindo, né, no caminho de vocês, e se vocês conectarem aqui com a intuição de vocês, vocês vão receber essas intuições do que pode estar chegando aí no caminho de vocês. Vamos ver aqui uma mensagem final do Botanical. Tá falando Phlox. Unanimidade e harmonia. Ele que vive em harmonia com ele mesmo, vive em harmonia com o universo. Marco Aurélio. Então, eu acho que é mais, né, de tudo que a gente já falou aqui.
Então você achando esse seu ponto, né? Esse seu ponto de equilíbrio e tá em harmonia com o universo. Então é isso, eu não tenho nem mais o que dizer, é isso, tá bom? Então o pessoal que escolheu aqui essa pedra laranja, a mensagem para vocês aqui foi essa. Espero que fiquem todos muitíssimo bem. Beijos de poema. Até loguinho. Então a gente vai. Deixa só eu limpar aqui um pouquinho as vibes. A gente já começa a leitura do grupo 2. Vamos lá. Então o pessoal que escolheu pedra azul, vou colocar ela ali. Vamos ver o que tem de mensagem aí pra vocês. Começamos com Shadow Work, trabalho com a sombra. Vamos lá. É como se estivesse pedindo aqui uma coisa de autorreflexão. Porque o trabalho com a sombra, né, ele é um trabalho muito profundo. E nesse trabalho a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né, sobre o que a gente é fraco, principalmente. Mas é um pouco difícil às vezes, né, a gente ver as nossas fraquezas e não se julgar por isso. Mas de alguma maneira a gente precisa fazer mudanças, né, então se existem fraquezas a gente precisa modificá-las para que elas se tornem algo bom pra gente também. E esse trabalho com a sombra é um trabalho que está dentro de você ir se tornando, né, um pouquinho mais de você mesmo. Vai abraçando o seu caminho. Vamos ver o que mais. Epa. Eu que desfoco a câmera, né? Então é isso, pra cá. Vamos ver o que mais tem aqui. Um as de ouros. 8 de ouros. É interessante isso aqui, sabia? Sabe por quê? É como se estivesse me contando do caminho aqui. É como se vocês estivessem já nessa jornada de trabalho interno já faz um tempão, tá? Tivesse sido entregue nessa oportunidade de trabalho interno, de modificação de vida, e você já vem fazendo isso faz muito tempo, né? Como se você tivesse assim cada vez mais se especializando em você mesmo ou você mesma. E pode ser que você esteja num momento que você está se sentindo muito cansado, sabe? Fora do mundo, fora de querer trabalhar isso, sabe? Eu tô cansado de trabalhar isso. Então tem uma coisa assim de você estar sentindo resistência, né? De trabalhar algumas questões. E aqui fala o que pra mim? É como se você tivesse chegado num ponto importante, tá? Num ponto chave. E que esses são os pontos, quando a gente chega em pontos importantes, em terapia, em jornada de autoconhecimento, a gente normalmente tem uma tendência a se sentir cansado, querer se esquivar de cuidar dessas coisas que eram tão legais pra gente antes. Ou às vezes nem tão legais, mas a gente sabia que precisava cuidar e a gente fazia.
Então é como se a gente arranjasse 1000 outras coisas para fazer, né? Só que aí aqui é um ponto de viragem, porque ao mesmo tempo que você se sente cansado e não quer trabalhar, você sabe que você não se encaixa no mundo como ele é hoje, como ele está hoje. Você sabe que você precisa fazer modificações, transformações na sua vida. E assim, é um ponto de incômodo muito grande, apesar de você estar cansado e estar querendo não ir mais atrás disso, porque você não se sente mais parte e você sabe que você é muito diferente. Né? Não sei se eu tô falando aqui com pessoas que têm interesses aqui por ocultismo, por coisas que são diferentes do que a maioria das pessoas tem, né? Então, umas pessoas têm interesse por tirar foto, outras pessoas por, sei lá, fazer musculação, outras pessoas por andar de bicicleta, e você tem um interesse aqui que é muito diferente do que a gente costuma ver por aí. E isso também porque você é uma pessoa que tem, talvez aqui para alguns a aparência, mas me fala muito mais sobre identidade, sobre quem você é. De uma pessoa que vê a vida de uma forma muito diferente, né? E é como se você percebesse que não dá para se encaixar nesse grupo que você tá, nesse lugar que você tá. Mas dá pra se encaixar em outros, né? A gente tem as nossas tribos, então tem pessoas que pensam diferente como você. Só que é como se você tivesse que ver alguma coisa, fazer algum tipo de transformação em você que te custa alguma coisa, algum ganho que você tá tendo. Algum ganho secundário aqui com essa condição que você tá escolhendo manter. Só que há algo com essa carta desse 8 de ouros que fala aqui pra mim simplicidade, né? Que não vai se manter por muito tempo essa sua resistência, porque é como se fosse assim, ou vai ou racha, mas é muito vai, muito mais vai do que racha. Na verdade, eu acho que aqui não tem nem racha, é vai, tá indo. Só que é como se fosse uma coisa meio amarga, assim, do tipo, eu vou ter que aceitar isso em mim, sabe? Não sei do que eu tô falando aqui, pra cada um vai ser diferente, mas é algo que é um pouco incômodo de você aceitar em você mesmo, em você mesma, né? Vamos ver o que mais. E é interessante, porque é uma oportunidade aqui que você recebeu de mudar de vida, né? De construir novas coisas. E que até um certo ponto você precisava lidar com esses seus fantasmas, né? Só que agora, nessa nova fase que você tá tendo, nesse ponto que você chegou, é como se as coisas estivessem prontas para mudar, mas isso também depende de você, né? É como se aquilo que você começou esse processo pensando que você queria, é possível agora, né? Que isso aconteça, essa nova fase, uma boa notícia. Só que também tem uma resistência sua. Então você tá é como se fosse assim. Eu tô tentando aqui. Tá difícil essa leitura pra mim. Por exemplo, eu tenho um exemplo bobo, mas só pra vocês entenderem o que eu tô tentando dizer. Eu quero sei lá, fazer natação. Só que na hora da natação, nesse dia da semana que eu vou fazer natação, é um dia da semana que eu tava acostumada a ficar em casa, descansar e ler, né? Só que eu vou ter que decidir, né, entre a natação e ler. Mas nesse momento eu sei que eu preciso muito fazer exercício físico. E aí aqui tá falando assim, olha, é uma escolha que você vai ter que fazer, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Mas
você vai ter que escolher, e você sabe o que é melhor para você nesse momento. Não é que você não possa estudar e não possa ler em outros momentos, é que você vai ter que deixar isso que você estava acostumado a fazer hoje, vai ter que modificar essa sua rotina, né? Você pode estudar, pode ler em outros dias, mas nesse momento você vai fazer natação. E é uma coisa que você já queria faz um tempo. Tá tentando se desdobrar, às vezes trabalhar um pouco mais para conseguir ter esse dinheiro. E agora tá na hora de conseguir ter isso que você quer. E aí aqui fala, olha, você pode, mas você tem que estar disposto a fazer essa modificação que você quer. Tá? Um conselho aqui. Stonehenge. Há um poder em perdoar e intencionar silenciosamente. Você sempre receberá graciosamente o que você realmente respeita. Carregue ou veste um quartzo natural lemuriano para confiança, cura e entendimento profundo. Então é como se fosse assim, você tá pronto ou pronta para ver nesse momento as mudanças que você não tá querendo fazer. A verdade sobre você nesse sentido. Mas é engraçada, porque é como se tivesse assim, uma coisa do que você quer, mas em total oposição tem algo que você também não quer. E você vai ter que abrir essa porta do que você quer, vai ter que ter coragem de passar por ela, tá? É interessante, né? Porque o Stonehenge, ele também tem vários portais aqui, né? Enfim. Vamos ver aqui a mensagem final. Rosa vermelha. Segredos ocultos. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Buda. Então aqui vocês estão prestes a perceber uma verdade importante sobre vocês, tá bom? Independente de qual seja ela será vista. E aí tem uma coisa assim de você também não se culpar, né? Por o que quer que seja isso, não se culpe. Aceita que dói menos. E faça essas transformações que você tá achando plausíveis aqui, que vai ser bom pra você, tá bom? O pessoal aqui que escolheu o grupo 2, Sodalita, Pedra Azul. A mensagem aqui pra vocês foi essa. Espero que fiquem todos muito bem. E até logo, poema. Vou só dar uma limpadinha aqui nas vibes, nas energias. E aí a gente já faz a última leitura, tá? Vamos lá. Pessoalzinho que escolheu a pedra tigrada aqui, pedra... Nem sei o que eu falei, mas essa pedra aqui... Ou o grupo 3, a mensagem aqui pra vocês. Vamos começar agora a leitura. Vamos lá. Criança interior, gente, eu acho essa carta lindíssima, linda demais. Olha. Vou deixar aqui. Criança interior. Tem uma coisa assim, falando das necessidades aqui da sua criança interior, né? De autoaprovação, de autovalorização, de permitir com que essa criança sinta cada emoção, né? Sem suprimir, independente do que seja.
tem uma coisa assim de tentar coisas novas, de se sentir seguro, de dialogar, né? Você com essa sua criança interior. E assim, sem julgamento. E aí tem uma coisa assim também de manter os limites, né? Não só com você, como com os outros. De necessidade de descanso, de prática de autocuidado. Vamos ver aqui o que mais. A mente. Eita. O estresse e a mudança. Então aqui tá falando do quê? Tá falando que vocês estão passando por um momento em que vocês estão com muita coisa na cabeça, tá? Parece que os macaquinhos aqui da mente estão o tempo todo criando novas situações para que você se preocupe, né? E nenhuma dessas situações são reais. Então o que fala? Que você tem uma coisa assim de você julgar muito o mundo, tentar entender muito o mundo, porque você tá se auto-julgando demais. Você tá achando que você não tem valor, que não tem coisas que você faz que podem ser boas pros outros. Você usando do seu julgamento pra te trazer coisas negativas, sabe? E aqui fala que você mesma pode mudar isso. Porque é como se você tivesse um conhecimento. Sabe aqueles conhecimentos que a gente aplica para os outros, mas não aplica pra gente? Então, é como se você tivesse aqui um conhecimento de autocura, né? De autoobservação, de saber entender o que está acontecendo com você, de onde vem isso, mas que você não está usando. Então, é como se pedisse que você use esse conhecimento que você tem. Porque as coisas podem ser muito mais leves, que podem ser mais diferentes à medida que você observa, tem uma coisa assim de ver os padrões dos acontecimentos passados, de onde pode estar vindo isso, ver que não são coisas reais, né? Tem uma necessidade aqui de olhar, né, para os traumas, para o que a gente espera que venha do futuro. Se a gente espera só coisas ruins é porque a gente não curou muitas coisas lá no passado. E às vezes a gente precisa revisar. Vamos ver o que mais aqui. Nossa, mente. E é interessante aqui, porque é como se estivesse falando assim, olha, vai ter algum tipo de acontecimento que vai chegar na sua vida que vai mudar completamente esse seu padrão de pensamento. Que é como se estivesse falando assim, é uma chave, que você vai ver que você está vendo tudo ao contrário. E pede para você prestar atenção nisso, porque é como se pedisse para você ver, para observar o padrão que a sua mente está trazendo de pensamento, de percepção das coisas. E que tá uma coisa muito distorcida, entende? Enfim, é isso. Vamos ver qual que é o conselho aqui. Ó. Os oráculos escondidos. Intuição é um compasso para uma confiança interna. Então, abraça esses presentes que o oráculo nos dá. Carregue cristal de sodalita para destrancar as suas habilidades intuitivas. Então é como se fosse assim, você está se deixando guiar aqui quase que total completamente pela mente, você não está escutando sua intuição. A sua intuição está te contando uma coisa e você está vendo outra com a mente, né? E tem uma coisa assim de você precisar estar mais em paz com você mesmo ou com você mesma, porque se você tenta usar a intuição no momento em que sua mente está a 1000, você não vai conseguir escutar. Então, por isso que fala dessa necessidade aqui de rever, né, essas questões trazidas por essa carta da criança interior. Então, se você quer, né, lembrar todos os detalhes, volta lá no começo da leitura
escuta o que são as coisas que a gente precisa ver, tentar reavaliar com essa coisa aqui da criança interior, porque você tá ouvindo demais a mente, tá muito na cabeça. E tem coisa boa aqui para acontecer, mas você não tá acreditando, né? Por causa dessas questões aqui que precisam ser vistas. Vamos ver aqui. Mensagem final do Botânico. Heliotrópio do Jardim. Devoção, olha só, e sonhos cumpridos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Eleanor Roosevelt. Então aqui tá falando, olha, você pode cumprir sonhos, sabe? Você pode realizar, tem aquela coisa de transformar os sonhos em metas, então você tá fazendo coisas aqui para realizar esses sonhos e você vai conseguir realizá-los, mas você precisa acreditar que isso é possível. É como se você estivesse vendo, assim, o mundo 1000 vezes pior do que ele é. Eu não sei o que aconteceu aqui no passado, mas eu sei dizer que você precisa rever, tá? Alguma coisa, alguma questão, algum ciclo de acontecimentos aí, alguns padrões, eu não sei o que é, mas precisa rever, tá bom? Porque tem coisa boa aqui chegando, certo? Eu não tenho mais o que dizer aqui, tá bom? Então, pessoal que escolheu o grupo 3 ou a pedra tigrada, a mensagem para vocês aqui foi essa. Espero que estejam todos, que fiquem todos muito bem. Só dá uma limpezinha aqui na energia. E aí, partir pro abraço, vamos lá. Então, agradeço imensamente a todos que estiveram aqui, participaram da leitura. E até logo. Beijinhos de poema. Tchau, tchau.